Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, cientista político, sociólogo, faz o trabalho de xamanismo crístico na Pax há mais de 30 anos, e hoje ele vai falar sobre o mestre ascenso João Batista. Vamos aí aguardar o nosso querido Cleudio Bueno entrar, para que a gente possa estar conversando nessa tarde super agradável de inverno aqui em São Paulo, God. E verão aí para você no hemisfério norte. Feliz estação do ano, feliz solstício, família Pax, né? Muito amor, muita saúde física, mental e emocional e muita energia boa aí pra gente estar compartilhando nesse tempo tão importante de escolhas conscientes, de renovação e de transformação. Oi, seu Flávio, tudo bom? Raquel, Kellen, a vocês todos aí que nos prestigiam sempre, gratidão pela sintonia. Estamos juntos nesse tempo tão forte de transformação. E estação do ano é muito forte e muito especial. E amanhã tem uma mega lua cheia. Essa lua é lua de abundância, manifestação. E a energia que traz é de renovação. Então vamos nos preparar para esta grande lua cheia de amanhã, na energia do nosso propósito. Maria Lúcia Loureiro está com a gente também desde o começo da Pax, há 42 anos, vinha nas primeiras orações aqui em casa. E hoje à tarde eu recebi aqui em casa também a visita de 3 amigos muito queridos, o Rui, a Eliana e o Rafinha, me fizeram muito bem. Eles fizeram uma peça de teatro sobre os mestres da Fraternidade Branca Universal, no final dos anos 80, começo dos anos 90, mora no Rio, e vieram me dar um beijo. Aí resolveram ficar para a live, e aí foi uma festa. A gente se divertiu a beça, deu risada. A vida vale as amizades, né, família Pax? Os laços que formamos, não é verdade? Oi, Buenicio, bem-vindo. Obrigado. Como está? Tudo ótimo. A Eliana, o Rui e o Rafinha te mandaram beijos, abraços, Opa, saudades. um abraço para eles também. Gosto muito deles. Na época eu era professor Sim. do ginásio e levei praticamente todos os meus alunos de cada série que eu dava aula sempre para o último ano, É. né? E o colegial, e eu tinha acho que 4 ou 5 classes na época, e eu levei todas as classes para assistir a peça que eles faziam e dirigiam, que eram Os Ilustres Desconhecidos, Você fretava que o falavam ônibus. O Rui falou. O Bueno trazia ônibus fretado para assistir o espetáculo. isso, e enchia O o teatro, auditório. porque o teatro era pequeno, né? O teatro era pequeno, ficava ali no Bexiga, e eu, como assisti a peça pela primeira vez, e a peça era muito interessante, naquela época já se falava dos mestres, eles são praticamente pioneiros, também levando publicamente, né? Porque até um certo momento dessa história, as coisas eram bem fechadas, eram bem secretas, ninguém falava muita coisa sobre isso, não. Né? Era mais a maçonaria, era mais os Rosa Cruz, era mais a questão dos centros espíritas, era uma coisa mais ou menos meio velada. E Verdade. eles não, eles descortinaram os mestres, era uma peça séria. Hoje, se eles resolvem montar essa peça, seria um estrondo de bilheteria. Seria um estrondo de bilheteria. Verdade. Mas naquela época, não. E todos os espetáculos, né? Eu levava um grupo, um ônibus fretado daqui do município, né? E fiz muita propaganda. Então também iam pessoas ligadas à sociedade aqui do meu município, tudo, amigos. Levei muita gente para assistir essa peça, já trazendo naquela época um pouco mais de consciência para todos nós, né, Carmen? Eu fico muito contente de sempre lembrar disso, né? E cada vez que a gente se vê, também se abraça muito, né? Porque aqueles tempos a gente poderia dizer que cada um estava com um facão e uma foice na mão, abrindo picada para os outros que estavam vindo atrás, porque na verdade era tudo uma selva, né? Não tinha nada. Então tudo que a gente fazia, né, era um espetáculo à parte. E eles têm muito a ver com tudo isso que acontece nos dias de hoje, justamente por serem pioneiros da forma que foram, né?
eles sempre terão a nossa gratidão, acredito eu. Com certeza. Bom, Bom, por que você escolheu mas hoje esse tema? Por que você escolheu esse tema? eu escolhi esse tema, Carmen, porque a gente mistura muito a história do João Batista com o João Evangelista, né? E os dois Joãos, vamos dizer assim, são personagens de uma importância muito grande junto a todos nós, já que João Batista ele faz parte da grande fraternidade branca. Ele faz parte da grande fraternidade branca. E muitas pessoas deixam de reconhecer isso nele, ou até mesmo saber que o João Batista, o precursor do Mestre Jesus, junto à sua missão, faz parte da grande fraternidade branca. Porque se também não fosse, não estaria nem fazendo parte dessa história. E também é um grande personagem dentro da doutrina espírita, é um grande personagem dentro da Umbanda, né? Já que dentro da Umbanda, falando a respeito da Umbanda do Oriente, né? Ele tem toda uma categoria que é dele, uma falange que é dele, que ele também cuida, né, dessa parte, principalmente naquilo que se refere às tradições e o que cada um tem como talento e como dom. Uhum. Mas o mais interessante de João Batista eu não queria entrar sem fazer a oração do Arcanjo Miguel. Tá bom, Mas como você me perguntou, não, como você me perguntou, sou obrigado a responder. E o que me faz um pouco trazer a presença do João Batista, já que na segunda-feira também é o dia dele, né? É o dia de São João, é o dia de São João Batista, eu ia perguntar, não o dia de São eu ia João justamente Evangelista. perguntar isso. Tá. Bom, para a gente não ficar muito falando isso sem a gente rezar, eu prefiro rezar primeiro, Tá. e daí a gente continua essa história, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer esse momento único que todos nós estamos aqui passando e ajudando nessa transição planetária, o que é um orgulho para todos nós, acredito eu, mas nós temos que fazer um agradecimento especial sempre para esse arcanjo maravilhoso que nós consideramos o arcanjo da família, que nos dá a segurança e a proteção necessária para nós estarmos vivendo esse momento tão glorioso do querido e amado planeta Terra, do qual nós escolhemos para estar aqui. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos firmar no nosso pensamento a figura do Arcanjo Miguel e vamos pedir essa mesma proteção, essa mesma segurança para todo o querido e amado planeta Terra, a todos os reinos e a todos aqueles que fazem parte nesse momento no Rio da Vida conosco. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios e que permite que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e influências sombrias. E fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais e espirituais, conscientes e inconscientes, e que nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade
seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações, fazendo de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. O Mestre Jesus, ele sempre tinha uma frase que é muito interessante sobre João Batista. Ele dizia que João Batista é o maior homem que já existiu. João Batista também é patrono de muitas ordens secretas que nós temos aqui nesse momento e que já viveu em outros momentos grande parte dos nossos estudos, dos nossos conhecimentos. Ele é um patrono muito respeitado. Mas João Batista também, além de tudo isso, e ser o precursor da vinda do Mestre Jesus, já que é engraçado, né? Como o João Batista, ele já desde o início, ele dava a presença da sua luz e também a presença da sua energia junto àqueles que estavam próximos à sua mãe e ao seu pai. A mãe dele, de João Batista, era Isabel. Isabel era a prima da mãe de Jesus, que era Maria. Mas, naquele tempo, embora estivessem todos próximos na mesma região, não se viam com a mesma proximidade que hoje as pessoas veem através do seu parentesco, né? Porque as pessoas andavam a pé naquela época e, quando muito, um ou outro se fazia a locomoção através de mula, ou de burrinhos, ou de camelos, mas essas pessoas eram os famigerados ricos e milionários naquela época, muito próximo ao que são hoje, em relação à sua locomoção e aquilo que eles têm como um produto para se locomover, né? Depende muito daquilo que nós chamamos de status. Naquela época também era a mesma coisa. Mas quando Maria e Isabel se encontraram, Isabel já estava com a sua gravidez bastante avantajada, né? Já estava praticamente de 6 meses. As escrituras falam isso, né? E justamente Maria estava com uma gravidez de 3 meses, já que a concepção do Mestre Jesus se dá em dezembro, né? E ele nasce em setembro, justamente através das dispensações e daquilo que é informado pelos mestres ascensos. Então, o que acontece? 3 meses após, nasceria João Batista, que teve a sua concepção justamente no mês que Jesus iria nascer, ou seja, em setembro, já que os mestres dizem que o Mestre Jesus nasceu no dia 8 de setembro. Então, quando Isabel se encontra com Maria, imediatamente a voz de Maria dando e parabenizando Isabel pelo fruto que trazia, João Batista, que estava no ventre de Isabel, começa a dar sinais com seus chutes, né, com a forma que não se esperava pela mãe, Isabel, e nem por Maria, que era prima de Isabel, que era e já estava numa idade avantajada, já que Isabel era estéril. E através das orações do seu futuro pai, que era Zacarias, pedindo a presença de um filho na sua família e concedida por Deus e anunciado também a Zacarias, e Zacarias fala isso para Isabel, que seria um menino, e que esse menino se chamaria João, e que seria o precursor do Filho de Deus que viria, e que estava vindo justamente para fazer a redenção.
para fazer a salvação. Agora, o mais interessante de tudo isso, que logo após o nascimento de João Batista, ele, conforme ia crescendo e se desenvolvendo, já trazia dentro dele o que não é normal, diga-se de passagem, a sua missão completa daquilo que ele deveria fazer. Então, é uma coisa única a se falar em relação à maioria daqueles que vinham como profeta para fazer e dimensionar o povo de Israel aquilo que eles deveriam ser orientados pelos seus profetas em estar fazendo nas suas obrigações, nos seus cultos, nos seus rituais e cerimônias naquela época, aonde os profetas realmente tinham um certo poder sobre todo o povo de Deus, que era o povo de Israel. Então, ele já cresce com essa formação, ele já cresce sabendo tudo que ele deve fazer, né? E começa a fazer o seu trabalho muito novo, antes, vamos dizer assim, dos 30 anos, entre os 25 e 29, já que aos 29 anos, né, como a gente coloca o nascimento do Mestre Jesus como sendo um ano zero, já que a gente vem com antes e depois de Cristo, era mais ou menos o ano zero. Ou, como diz alguns historiadores, né, que Jesus pode ter nascido no quarto ano antes do próprio nascimento ou 4 anos depois do seu nascimento. Então, nós temos uma variação aí, mais ou menos de 8 anos da história, para delimitar corretamente qual é a idade do Mestre Jesus e quais são as idades que teriam todos os outros personagens que fizeram, naquele momento histórico e único, a sua idade. Mas, se nós seguirmos mais ou menos a tradição que Jesus nasceu no ano zero, né, e, portanto, ele teria começado o seu trabalho aos 29 anos. Né? E João Batista, aos 29 anos, e vamos dizer assim, mais 3 meses, porque a idade de João Batista é 3 meses mais velho do que o Mestre Jesus, o que acontece? Ele batiza o Mestre Jesus com a vinda do Cristo, com a luz do Cristo, e naquele momento, Jesus deixa apenas de ser o Jesus, filho de Maria e José, e passa a ser Jesus, o Cristo, já com a cristancidade colocada e recebida por João Batista. O mais interessante é que, se a gente tivesse nos dias atuais, a gente diria que João Batista é um mestre da moda, seria um mestre da moda. E por que seria um mestre da moda? Né? Porque ele se vestia e agia com características totalmente próprias. Né? Ele vestia uma túnica de camelo, de pelos de camelo, e tinha um pedaço de couro, que na verdade ele usava como cinta na cintura. Ele vivia totalmente no deserto, já que tinha abdicado da sua vida nos vilarejos e principalmente na cidade de Jerusalém. Mas vivia ali nos desertos, nas suas redondezas que havia naquela época na Judéia. E também se alimentava com uma forma característica totalmente diferente. Ele comia gafanhotos e se servia de mel silvestre. Então, era uma coisa assim que eu poderia dizer única. Né? Quem via, e estava sempre com o cajado na mão, porque como as pessoas andavam muito, né? A única forma de proteger depois de andar muito, ou de se alavancar para se dar mais impulso aonde queria se chegar, era através de cajados, ou uma bengala, ou algo parecido. Aquelas pessoas que não andavam muito e que não necessitavam desses instrumentos, certamente não a usavam. Mas principalmente pastores. E ali
João Batista vinha nessa qualidade. Além de profeta, ele vinha na qualidade também de um pastor, de arrebanhar o povo de Israel para duas finalidades principais. E as duas finalidades principais é que eles abdicassem do pecado, porque naquele tempo a questão do pecado era muito evidente e flagrante também na história israelita, aonde por qualquer motivo você pecava ou não e tinha suas leis para serem respeitadas, e principalmente a instituição feita por João Batista para o batizado, que era justamente a redenção e a preparação para que todos os espíritos, né, todas as almas estivessem purificadas para receber a palavra, vamos dizer assim, de Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Então, essa era a grande missão de João Batista. E ele entendeu isso desde o dia que nasceu. Desde ali, bebê, ele já sabia do qual a sua missão e do qual o propósito a qual ele deveria servir. Então, João Batista, na verdade, era o precursor do Mestre Jesus, que tinha vindo, primeiro, para pedir para que o povo não pecasse mais e que se batizasse. E ele fazia os batismos através da água do Rio Jordão. Ali ele limpava e purificava todos aqueles que tinham pecado, passando a instrução para que o que viria depois deles, que seria o Filho de Deus. Por quê que ele falava isso? Porque a maioria das pessoas que ouviam falar, através da sua oratória, talvez através da sua autoridade e do comando da sua voz, em sabendo perfeitamente que estava sendo inspirado pelos seres de luz que estavam ao seu redor, levava sempre a crença de uma situação muito clara do que seria o trabalho dele. E naquela época se cometiam muitos pecados, principalmente em relação ao povo que vivia ali, que também não eram só israelitas, porque o povo árabe é descendente de Ismael, né? Então tinha toda uma característica diferenciada em relação à religiosidade que ali habitava na Judéia, ou, como alguns queiram chamar, de Palestina. E o grande, vamos dizer assim, por não entre aspas, né, rival do povo israelita, para o qual tinha a simbologia de um Deus único, que era chamado, né, de Deus por todos aqueles que estavam dentro da questão judaica, existia Baal, que era o outro Deus que, através do rei Herodes, naquela época, fazia a religião, vamos dizer assim, do poder, né? Ali na Judéia, ali na Palestina. Isso não tem nada a ver com os romanos, que estavam ali como detentores do poder, querendo também colocar toda a sua filosofia de vida em relação aos deuses que os romanos tinham, que a princípio faz parte da mitologia, né, grega, trazida de lá. Então tinha Vênus, tinha Marte, tinha Júpiter, trazia essa mitologia para emplacar numa região que era muito fervorosa ao Deus único, que era o Senhor, também descrito na Escritura e muitas vezes falado, que era eu sou o que eu sou. João Batista usava muito isso para dizer o nome de Deus e do Senhor de Israel. Isso, na verdade, trazia uma simbologia muito grande, já que ele é falado também
no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Novo Testamento, João Batista é decantado em versos e prosas, através dos grandes quatro, vamos dizer assim, evangelistas, através de Marcos, de Lucas e de João, mas também, e Mateus, perdão, e também falando muito ali no livro de Atos, né? Lembrando sempre que João Batista era um profeta, mas também era um pregador, também era um sacerdote e também visto como pastor. Então, ele tinha uma notoriedade na época, né? E muitos perguntam também aonde que nasceu, já que Jesus também era considerado, né, Jesus de Nazareno, porque a maioria das pessoas não tinha um sobrenome. Então, as pessoas usavam único nome. Assim como no começo do nosso século XX, lá atrás, lá por volta de 1890, 1898 até, todo mundo que eu pego os registros, principalmente da minha árvore genealógica, tinha apenas um nome, né? No caso do meu pai. Ele foi registrado como Francisco. Então, quando as pessoas se referiam a Francisco, falavam, é o Francisco, filho do Antônio com a Alzira. A mesma coisa acontecia ainda lá atrás, muito lá atrás. Em vez de falar quem era o filho, né, os pais, a gente dizia a cidade. Sim. Porque, como ninguém conhecia quem era Maria e nem quem conhecia como era José, não poderiam dizer, olha, Jesus, filho de José e Maria. Não, falavam Jesus, o Nazareno, que veio da cidade de Nazaré. Então, no caso de João Batista, ele não tinha uma circunscrição da onde ele nasceu, apenas que ele era e tinha nascido nas montanhas, Sim. nas montanhas de Judá. Então, vejam bem que a própria característica dos elementos da natureza levaram uma certificação de onde era João Batista. Isso é muito interessante. E pela própria orientação de Deus, que havia colocado no seu coração, através da centelha divina e da chama trina, qual seria a sua missão, ele, como tinha todo esse conhecimento da sua autoridade em relação àquilo que ele deveria fazer, ele entra num embate direto com o rei daquelas regiões de Judá, que naquela oportunidade era Herodes. Como ele tinha que pregar contra o pecado e abrindo caminho para aquele que viria e que já estava aqui, que era Jesus, o Cristo, para que todo o pecado e o próprio batismo daquelas pessoas que tinham sido purificadas e limpas pudesse dar a personalidade que João Batista gostaria que tivesse para que o rebanho se juntasse em torno do Filho de Deus. E ali se dá um embate muito grande, né, nessa missão em levar as pessoas até junto ao Cristo, já que eles viviam na mesma época, e poderíamos chamar que eram primos segundos, não se viam, assim como Isabel não via Maria. Eles também, na mesma região, não se encontravam. E se encontraram, acredito eu, uma única vez no dia do batismo do Mestre Jesus, quando ele se apresentou ao Jordão para ser batizado, e João Batista lhe disse, eu não sou digno de lhe batizar. Eu deveria ser batizado por vós. E Jesus, com toda a humildade que nós conhecemos, falou essa frase, não existe homem mais digno do que João Batista e nunca houve um homem como ele. Ali, então, João Batista, convicto da sua missão, batiza Jesus. E ali o Cristo se apresenta na forma de uma pomba, é assim descrito, né?
e unge Jesus, dando-lhe a cristãocidade. Como nós estamos vendo aqui, a briga agora vai junto a Herodes Antipas, que tinha, vamos dizer assim, uma verdadeira antipatia e repulsa por João Batista, né? Que era também levada a termos por sua esposa Herodíades, que era a esposa de Herodes, que era a rainha naquela época, né? E junto a esse embate feroz que existia entre João Batista e Herodes, em função de Herodes ter, aqui eu ia usar o termo ficado, que é o que se usa hoje na época, né? Mas ter esposado Herodes como sendo a esposa do seu irmão Filipe, ele, junto da sua missão, aonde deveria refrear o impacto e o ânimo que ele tinha dos pecadores, ele bate de frente com o rei Herodes. E ali vai colocando para toda a sociedade também, entre aspas, naquele momento na Judéia, de que eles viviam em pecado. Herodes e Herodes viviam em pecado. Então, quanto mais ele batia, mais a rainha Herodes ficava revoltada. Herodes tirava de letra, não levava muito em consideração o que o João Batista falava, embora fossem antagônicos a respeito da religiosidade. Cada um respeitava a sua, mas Herodes até achava engraçado a postura de João Batista, enquanto a sua rainha ficava louca da vida. Uma vez tendo que aquela parte daquela sociedade vivia muito em pecado, segundo a visão e as tradições da época dos judeus, dessa parte da sociedade, né? Ele não tinha e até alimentava uma relação oculta com a filha de Herodes, que era Salomé. Ele era alimentado por essa luxúria, porque Salomé era uma mulher muito bonita, né? Mas que também não era dada a outras coisas da luxúria, a tal ponto de estar cedendo ao rei aquilo que o rei almejava, que era Herodes. Então, já que ele batia muito nos reis da época, sua mulher, Herodíades, pensa numa alternativa, numa estratégia política, quando sabia que Herodes queria de todas as formas Salomé, embora fosse padrasto de Salomé, diante das virtudes e da luxúria da época, e Herodes querendo demais Salomé, Herodes pensa numa alternativa, numa estratégia que vinga. Percebe que enquanto Salomé está no salão daquele reino, os olhos de Herodes totalmente voltados para Salomé. E chega de mansinho na orelha de Herodes e fala: você quer mesmo Salomé? Ela dança para você. A dança, na época, era, vamos dizer assim, o consentimento para um ato sexual com quem a pessoa desejava. Uma vez que houvesse a dança, e aquela dança fosse personificada para uma determinada pessoa, ela significava um aceite para o noivado, para o casamento ou para o acasalamento. E aí, Herodes chega no ouvido de Herodes e fala: você quer Salomé? Ela dança só para você, mas ela só vai fazer isso se eu tiver a cabeça de João Batista. Aí Herodes, com a sua volúpia, né, já que João Batista já, inclusive, estava preso, já estava, vamos dizer assim, no calabouço do reino de Judá, já estava ali, já estava cumprindo sentença, né? Mas ela queria mais, Herodes queria mais, né? Queria a morte de João Batista. Ele, naquela volúpia de ver Salomé na frente dele, tendo a chance de tê-la
fisicamente, ele no impulso diz que sim, diz que dá a cabeça de João Batista. Mas Herodíades vai mais à frente. Ela quer a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E ele fala, eu dou a cabeça de João Batista do jeito que você quiser. Aí a mãe chega para a filha, que é Salomé, e fala, agora você dance para o seu rei, dance para Herodes. Ela vai e dança para Herodes. Única e exclusivamente para ele. Embora toda ali a nobreza do reino estivesse junto daquela festa. Coisa que também não era normal, porque praticamente todas as noites tinha festa, mas não era por causa das músicas, nem do vinho, nem das comidas e das dançarinas que se fazia um presente que Salomé estava todos os dias ali. Ela parecia muito recatada, aparecia muito pouco para a nobreza e para aquela sociedade que ali se fazia no dia a dia. Foi aí, então, que ela se apresenta e ele, na certeza que Salomé seria dele fisicamente, né, e já com tudo acertado, porque ela havia dançado para ele, Herodes vai lá e fala, agora está na hora de você cumprir a sua parte. Ele dá a ordem, os guardas vão até o calabouço, tiram João Batista de lá e a sua cabeça é decepada e mostrada para Herodes numa bandeja de prata. Ali se dá a presença que faltava da ascensão e da iluminação de João Batista, que nós poderíamos dizer foi em vida, porque aquele ato consuma a iluminação e a ascensão de João Batista. Já que João Batista tinha vivido em outras épocas. E ali nós vamos colocar agora uma segunda parte dessa história que vai nos remeter o porquê da presença de João Batista junto à fraternidade. E por que João Batista também foi escolhida como precursor do querido e amado Mestre Jesus. Tudo em função do que representou e representava João Batista. E que lá em Mateus 11:11, para fechar primeiro essa parte a respeito de João Batista, disse, em verdade eu vos digo, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Contudo, aquele que é o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Assim, a profecia do Mestre Jesus se cumpre, mais uma vez, através das Escrituras, que vem de lá do Velho Testamento, do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, do qual Moisés escreveu e colocou na Arca da Aliança. Mostra que, embora João Batista seja o grande homem que nunca ninguém viu, ele coloca também aquele mais humilde que está no reino dos céus como maior do que João Batista. Jesus era dessa forma e assim ele se fez. Bom, para diante da fraternidade, João Batista ele vem como precursor do Mestre Jesus, mas já identificado com uma outra vida que ele teve. E essa outra vida que ele teve, nada mais, nada menos do que Elias. Elias, que foi o grande profeta que até aquele momento de João Batista e do Mestre Jesus era o grande profeta de todo o povo de Israel. Por quê? Porque Elias tinha sido aquele homem e aquele profeta
que nunca tinha cometido erro nenhum através da sua inspiração dos seres divinos e que tinha saído da terra em vida dentro daquela carruagem de fogo que é descrito no Pentateuco. Ali foi descrito que Elias foi levado por uma carruagem de fogo, que agora, nos nossos tempos, e falado através de todos aqueles que seguem uma linha que os deuses eram astronautas, né? Através do livro de von Däniken, né? Eram os deuses astronautas, e muitos daqueles hoje que pegaram essa bandeira, né? E seguem consigo para mostrar que todos aqueles deuses da antiguidade nada mais eram do que povos alienígenas, vindo de outros lugares do universo para cá. Então, como se não tinham uma inteligência e um conhecimento na época, e aquilo vindo do espaço, e que todos encaravam como uma forma de locomoção, mas com fogo, se estabeleceu, então, que Elias tinha sido levado por uma carruagem de fogo, ou seja, pelos alienígenas ou pelos deuses do passado. Então, Elias, e agora na configuração de João Batista, tinham tudo a ver com aquela, vamos dizer assim, propositura para o projeto, para o plano de Deus em relação à salvação, não só do seu povo, mas de todo o ser humano, já que Jesus veio com essa incumbência. Sim. Numa passagem muito característica disso que eu estou falando, veio através da pergunta e da tentativa de identificação de quem seria Elias naquele momento, mas isso foi feito justamente pelos apóstolos do Mestre Jesus, principalmente Pedro, Tiago e João, nesse caso, João Evangelista, não o João Batista. Porque quando nós referimos aos Joãos, nós temos que dizer que um era João Batista e o outro era João Evangelista. Não para citar apenas João fez isso, João batizou Jesus. Não, João Batista batizou Jesus. João Evangelista fez isso, porque aí fica mais fácil. Quando Jesus estava no seu Calvário, junto à cruz, ele pede da sua cruz e fala, né? João, aí está sua mãe. Como que ele diz, cuide da mãe, porque eu não vou mais poder fazer isso. Mãe, aí está o seu filho. E diz para a mãe Maria, João irá cuidar da senhora. Aquele João era o João Evangelista, não o João Batista, mesmo porque aquele já havia morrido, né? Aquele já havia tido a sua cabeça decepada. Mas nessa interrogação desses três, depois da transfiguração do Mestre Jesus, né, que havia sido feita através do seu batismo, eles perguntam, quem, na verdade, é Elias? Aí, Mestre Jesus, pois ele era tão forte como mestre, que alguns interpretavam naquele momento que o Mestre Jesus poderia ser Elias. E Jesus, então, responde, né, como quem diz, pô, vocês não sabem nem quem é Elias. Ele já está presente, Mestre Jesus diz, mas vocês não os reconheceram. Aí eles continuam, mas seria a voz, então? Aí eles perguntam de novo, então, pô, peraí, se ele veio e nós não reconhecemos, Elias só pode ser o Mestre Jesus. E aí o Mestre Jesus vai mais fundo e diz, não, já que vocês não reconheceram o próprio Filho do Homem, que no caso era Jesus, que era o Filho de Deus, eles estavam em dúvida se Jesus era Elias ou não, aí Jesus responde isso para eles. Mas diz que os seus próprios discípulos, já que não conhecem e não ouviram
ou não se aproximaram de João Batista, como, isso está em Mateus, como ele, Jesus, poderia revelar a identidade de cada um dos seus apóstolos também. Já que, naquela época, o povo israelense, uma boa parte do povo judeu, reconhecia a questão da reencarnação. E as palavras de Jesus confirmam tal fato a Mateus, tal fato a Tiago e Pedro, que ele coloca ali a presença, então, de João Batista como sendo Elias, né? O espírito de Elias, na verdade, né? Porque João Batista estava com a sua alma perante ali. Então, falava do espírito. E desde aquele dia, João Batista, até aquele momento, estava com o reino de Deus e adquiriu a força e arrebentou-se através da sua do seu grande trabalho em relação àquilo que ele teria vindo fazer. Pois ele era o profeta da lei, e que João tinha assim profetizado de como ele viria e de como ele iria, para que todos tivessem aquele ouvido para ouvir. Foi aí que se dá, né, a expressão, né? Só ouve aqueles que têm coração e não aqueles que têm ouvido, né? Escutar, todos nós escutamos o que as pessoas dizem. Agora, quantos escutam as coisas que são ditas e que têm um nível de aprendizado, de informação ou de conhecimento para que seja transformado em sabedoria, se não tiverem o coração para isso? Então, esses não se desenvolverão, se não tiverem ouvidos para ouvir. E, de fato, é todo encadeado uma relação de efeito da lei, da causa e de efeito junto às nossas encarnações. Tanto isso é verdade que na reencarnação que João Batista teve como Elias, ele teve uma briga violenta com a rainha da época, que se chamava Jezabel, né? Que era mais ou menos assim uma rainha do mal. Mas Elias, naquela oportunidade, deu-se e recebeu as vitórias contra Jezabel. E ele recebe isso contra aquilo que também estava na época de Herodes e que vinha desde a época de Jezabel, como sendo vamos dizer assim, protetora do deus Baal. Então, ela, que era também devotada do deus Baal, junto com o seu Deus, foi derrotada justamente por Elias. Como, na ocasião de João Batista, nessa oportunidade, ele perde para Herodes. Então, naquela época, ele ganha, para agora, nessa época que vive como João Batista, perder. E por que ele perde? Porque ele traz consequências de causa e efeito, né? Que é a questão da reação daquilo que aconteceu naquela época, por ter usado a violência da sua oratória, como também nessa vida de João Batista, usando a retórica de violência e pregando os males que Herodes teria feito ao seu irmão Felipe, e descortinando, vamos dizer assim, toda a sujeira que havia naquele reino, ele paga por alguma coisa com a sua vida. Mas não deixa de levar o prêmio maior. E o prêmio maior é justamente a sua iluminação e a sua ascensão em vida. Sim. Naquele momento. Como, né, aconteceu também com o Mestre Jesus, né? Ali dava mais uma configuração, né, entre irmãos, eu poderia dizer assim, João Batista e Jesus, mostrando que em outras épocas também viveram juntos. E dentro da grande fraternidade branca, o que nós podemos dizer, que alguns dizem, não sou eu,
mas alguns dizem e afirmam, e eu não tenho a procedência, é que João Batista, que vai comemorar o seu dia na segunda-feira, 24 de junho, o dia de São João, é, na verdade, o grande Lorde divino e o grande Cristo cósmico, Lorde Maitreya. Estou sem palavras. Estou sem palavras. Eu também, quando fui buscar as informações, já que eu adoro João Batista, Sim. porque dentro da fraternidade da Umbanda do Oriente, ele é o precursor de uma falange inteira, né? Daqueles que estão ali, assim como José de Arimateia também tem uma falange lá dentro, né? Assim como os ciganos têm uma falange lá dentro também, e são várias, o total são 7, mas hoje não estamos falando sobre a Umbanda, nem sobre a fraternidade do Oriente. Nós temos que lembrar também que nessa época, agora que nós vivemos dentro do governo oculto, Mestre Jesus está como instrutor do mundo, do nosso planeta, justamente com Kutumi. Né? E naquela oportunidade que os dois viveram, na encarnação de João Batista e ele, Mestre Jesus, filho de José e Maria, também se completam dentro do governo oculto. E isso mostra que continua ainda, né? Na época em que mestre e príncipe Gautama estava com 5 dos seus seguidores e mais um daqueles 5, né? Porque, na verdade, todos ali se iluminaram, os seguidores. Um daqueles era, sem dúvida nenhuma, João Batista, numa encarnação junto ao príncipe Gautama. Esse glorioso mestre para todos nós, que a Fraternidade Branca, apenas em muitas das suas relações e dispensações, quando citam os iluminados, continua ainda citando-o como João Batista, mas tem aqueles que o citam como Lorde Maitreya, mostrando até características físicas, né, de João Batista, sendo agora o senhor Lorde Maitreya com um glorioso mestre, com rostos meio quadrado, né, com olhos bastante vivos e cabelos e bigodes e barbas bastante claras também, que mostra toda uma reverência a fazendo parte, vamos dizer assim, de uma raça. Ele, né, que vem através e que é considerado também por todos nós como o Cristo cósmico, né, aqui do momento, tanto quando eu digo do momento, é entre o Ocidente e o Oriente, é um Bodhisattva, considerado no Oriente por todos aqueles que têm uma tradição budista. Ele, que também é considerado e lembrado como sendo Krishna na Índia. Então, a gente já vai vendo que essa proximidade, por ele ser o Cristo cósmico hoje, está nessa função, nessa atividade, que o Senhor do mundo, Mestre Gautama Buda, já esteve, a gente vê toda uma proximidade. Ele que também é considerado como São Patrício na Grã-Bretanha, nas ilhas da Grã-Bretanha. E hoje eu compartilhei a oração de São Patrício, porque é a mudança de estação do ano. Pois é. Ele que é considerado um patrono da Irlanda. Então, ele também é um imã dentro das tradições maometistas, né, do Islã. Ele é considerado o imã Madiji, que é um grande ser dentro da cultura islâmica. Né? Ele que é considerado por todos nós, aqueles que estudam a Fraternidade Branca, ele é o diretor divino dessa nova era, sendo ele um Saituru e um Manu, né? Por ser o diretor divino da 7ª raça. Então, dentro todas essas concepções que eu levantei, Carmen, não era
o momento, ou era o melhor momento, né, para a gente estar falando de João Batista, que todos nós estaremos celebrando na próxima segunda-feira o seu dia, Maravilhoso. tanto dentro das ordens secretas, porque uma delas, principalmente, tem João Batista como seu patrono. Sim. Eu não vou declarar aqui porque não estou autorizado, Certo. mas a maioria pode estar imaginando qual é essa ordem, uma talvez das maiores, se não a maior Sim. ordem secreta que nós temos no planeta, mas ele deixa aqui, já que você colocou hoje aquela oração, né, de São Patrício no dia de hoje, na mudança de estação, ele também deixa, através de São Patrício, uma das suas encarnações, ele diz o seguinte: invoco todas as forças negativas do universo para que tenham a sua absolvição e a sua purificação sobre qualquer forma negativa que possa ter atingido os nossos corpos ou a nossa alma. Contra as leis da ignorância e do paganismo, contra as falsas leis da heresia, contra as cadeias de idolatria, contra os encantamentos das feiticeiras e dos feiticeiros, contra os vícios de tóxico, bebidas, sexo desenfreado e a todo o conhecimento negado à alma humana. Em cima disso, eu profetizo e digo: eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu amo Deus na vida. Eu amo Deus na vida. Eu amo Deus na vida. Amém? Amém. 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 Assim seja, assim seja, assim seja. Assim é, assim é, assim é. Eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. Gratidão, gratidão, gratidão. O Gratidão, Carmen, Bueno. Foi maravilhoso, adorei. era isso que nós tínhamos para hoje e espero que todos façam a sua lembrança, a sua oração na próxima segunda-feira, em gratidão a João Batista, Com o certeza. precursor do querido e amado Mestre Jesus, o Cristo. Amém. Gratidão, Bueno. Foi maravilhoso. Todo mundo está agradecendo, elogiando. Gratidão. Namastê, família Pax. Feliz solstício de inverno no hemisfério sul, de verão no hemisfério norte. Que João Batista nos ilumine eternamente. Gratidão, Bueno. Gratidão. Namastê, família Pax.